TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Juízes e membros do Ministério Público unidos contra a corrupção. A data escolhida para a realização do ato público contra a corrupção no Rio Grande do Norte, 8 de dezembro, foi simbólica. No Dia da Justiça, eles disseram não ao projeto de lei do abuso de autoridade em tramitação no Congresso Nacional. Este ato está acontecendo, na verdade, em todo o Brasil, não na mesma data, mas a Frentas Nacional orientou a realização deste ato em todo o Brasil, com o objetivo de protestar contra essa mudança, essa transmutação da lei das 10 medidas de combate à corrupção numa lei de abuso de autoridade de juízes e promotores, numa clara retaliação ao trabalho que tem sido feito do combate à corrupção e que está tendo o envolvimento de vários parlamentares, vários políticos, ou seja, o judiciário atuando, o sistema de justiça como um todo atuando contra a corrupção, no combate à corrupção, e o poder político e o poder econômico atuando, querendo refrear isso e manter a corrupção nos termos que tem sido, que o povo não aguenta mais, ninguém está mais aceitando a corrupção nos patamares que ela há. O motivo principal, né, é um protesto contra a tentativa de criminalização da atividade dos juízes e promotores com essa lei, né, chamada de abuso de autoridade, que vem, né, com o pretexto de coibir o abuso de autoridade, mas na sua redação, ela na realidade ela retira dos juízes e promotores a independência e a possibilidade de atuarem no combate à criminalidade geral, especialmente à corrupção, na medida em que criminaliza e pune juízes e promotores por condutas inerentes ao processo investigatório e ao processo de decisão judicial. O ato foi uma realização conjunta da Amarne, Amperne, Amatra 21 e as associações de procuradores da República e do Trabalho e foi realizado em Natal, em frente ao Fórum Miguel Seabra Fagundes e em algumas comarcas do interior do estado. Os participantes mostraram a indignação e revolta por atos que visam o enfraquecimento da atuação de juízes e membros do Ministério Público. A corrupção é o câncer que mais aflige hoje o nosso país, como todos nós sabemos. E para se enfrentar esse mal, é preciso que as instituições estejam fortalecidas, principalmente o Ministério Público e o Poder Judiciário. E qualquer tentativa de intimidação, qualquer tentativa de enfraquecimento dessas instituições significa aumentar a metástase da corrupção em nosso país. Portanto, esse ato, contando com a participação do Ministério Público, contando com a participação do Poder Judiciário, significa a união dos esforços dessas instituições brasileiras, que são instituições do Estado brasileiro, no sentido de fazer com que a sociedade se conscientize, que a sociedade se solidarize e que ela esteja a par, sabendo, consciente exatamente dos maus que eventuais projetos de lei, que eventuais iniciativas legislativas podem trazer para o país. O ato de hoje tem por principal objetivo defender a independência da magistratura e do Ministério Público como instituições que são essenciais à garantia da justiça e combate à corrupção, garantia dos direitos. Por quê? Porque se o judiciário estiver fraco, estiver sem a possibilidade de exercer corretamente as suas funções, não adianta existir o direito, porque aquele que tiver o seu direito lesado provavelmente não vai ter uma instituição a quem recorrer para conseguir fazer valer o direito na prática. Apesar de ser realizado no Dia da Justiça, o momento não foi de comemoração, e sim de protesto contra as ações realizadas no Brasil que visam dificultar operações de combate à corrupção. Juízes e membros do Ministério Público mostraram união na defesa de um trabalho independente onde a sociedade será beneficiada. No final do movimento, o presidente da Amarne, juiz Cleófas Coelho, agradeceu a presença de todos e disse que é preciso enfrentar os problemas e continuar lutando em defesa de um judiciário e Ministério Público fortalecidos. Hoje, 8 de dezembro, foi o dia escolhido pela Frentas aqui no estado. A Frentas ela envolve todas as associações de juízes, todas as associações de Ministério Público aqui no estado. E essas associações escolheram o dia 8 por ser o dia da justiça, um dia simbólico, um dia que demonstra à população, que quer atrair a população para esta causa, porque não é uma causa do sistema de justiça, é uma causa que
envolve e compromete toda a população que está contra a corrupção. Esse ato é em conjunto para já mostrar nossa força interna, nossa união em prol de um objetivo, ou seja, o sistema de justiça deseja o combate à corrupção, o sistema de justiça deseja independência para poder julgar a grande força do poder econômico e do poder político. Não saímos do nosso trabalho e viemos à rua para lutar por privilégios, por manutenção de facilidades, de isso ou de aquilo, como se escuta às vezes em rede social. Estão querendo carro preto, estão querendo segurança, estão querendo castelos para trabalhar. Não se trata de absolutamente nada disso. Se trata de condições de trabalho. Se trata de condição de enfrentar o poder econômico, principalmente, o poder político, que é principalmente disso que nós estamos falando. Eu gostaria imensamente de agradecer a cada um das senhoras e dos senhores que deixaram o seu trabalho, deixaram o seu momento de trabalho, para poder vir aqui simbolicamente mostrar a sua cara, como disse o Dr. Tiago, e apresentar à população essa realidade e essa fragilidade que atinge a toda a população. Olá, a TV Amarne está no ar. O nosso entrevistado de hoje é o juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública, Dr. Cícero Macedo Filho, que é ex-presidente da Amarne, magistrado há quase 30 anos. Dr. Cícero, prazer tê-lo aqui na TV Amarne. Prazer é meu. Bom, diariamente, quase que é comum isso, a gente vê nos meios de comunicação notícias relacionadas à justiça. São ações de saúde, educação, segurança, direitos do consumidor. Doutor Cícero, como é que a gente pode ter uma base, a partir de que momento, mais ou menos, essa judicialização, esse número de processos no Brasil vem aumentando e por quê? Bem, em 1988, quando a atual Constituição Federal entrou em vigor, nós tínhamos, segundo dados que foram levantados pelo Supremo Tribunal Federal, no país todo cerca de 6 milhões de processos em andamento. Passado esses 20 e poucos anos de Constituição, nós temos hoje cerca de 130 milhões de processos em andamento no país. Uma pesquisa que foi feita agora há poucos meses pela MP, Associação dos Magistrados Brasileiros, chegou à conclusão que a cada 5 segundos surge um novo processo judicial no país. E nós temos uma população de 207 milhões de habitantes. Então tem alguma coisa realmente preocupante, né, esse nível de judicialização hoje no Brasil. Nós estamos hoje, sem dúvida, o campeão mundial em judicialização e também numa outra questão muito importante, no ativismo judicial. E o que seria isso, o ativismo judicial? É a interferência, e cada vez maior, do poder judiciário nas decisões políticas dos outros poderes, tanto do executivo como do legislativo. Você tem visto recentemente, de 2 anos para cá, principalmente, né, o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, interferir cada vez mais nas prerrogativas do Congresso Nacional, nas políticas públicas do governo federal, na deliberação das matérias legislativas do Congresso Nacional. Né? E isso tem revelado um dado preocupante, porque esse ativismo ele está se tornando cada vez mais frequente, cada vez maior, não é? Cada vez mais midiático. Não é? Tudo se vai em busca dos tribunais, em busca do Supremo, em busca da Justiça, em busca das varas, não é? Do Judiciário de uma forma geral. E é uma situação preocupante, porque, de certa forma, isso está tirando a legitimação dos outros poderes para exercerem normalmente as suas atividades políticas. Essa judicialização subiu tanto que hoje a máquina judiciária está praticamente enterrada, porque você, com um país com 206 milhões, 207 milhões de habitantes, você ter 130 milhões de processos, é uma coisa muito, mas muito preocupante. Não é? Nenhum país no mundo tem um nível de judicialização como o nosso. E há um outro dado também que preocupa, é que a solução para esse nível de judicialização não se encontrou até agora. Essa judicialização
E esse ativismo judicial, que também a gente poderia até colocar aqui como sinônimo de judicialização da política, ou como preferem outros, politização da justiça, né? Você vê hoje, falando nesse tema, que os ministros do Supremo, por exemplo, eles dão entrevista toda hora, falam sobre temas políticos. Não só o ministro do Supremo, a magistratura de uma forma geral, né? Não há nada que não passe pelo crivo do judiciário, ou seja, o judiciário está sendo um grande protagonista na cena política brasileira atualmente. Agora, isso, doutor Cícero, de que forma é bom e é ruim para o Poder Judiciário? Teoricamente, se a gente for ver a questão sobre o ângulo da separação dos poderes, isso não seria tão bom para a democracia, no meu ponto de vista, porque isso, enquanto fortalece cada vez mais o Poder Judiciário, enfraquece os outros poderes. Mas, por outro lado, a própria Constituição diz que os poderes são independentes, devem ser independentes e harmônicos entre si, né? E quando você não encontra resposta em um, você vai procurar no outro. E o Judiciário, efetivamente, tem procurado dar essas respostas, o que é bom para o cidadão e o que é bom para a democracia. Então, enquanto esse protagonismo está sendo bom para o cidadão, que está encontrando no Judiciário como o último guardião das suas angústias, né, as respostas que ele precisa, enquanto isso tem atendido a sociedade de uma forma geral, sem dúvida que isso é bom para a democracia. Por exemplo, nesse tempo todo, o senhor estava me relatando, por exemplo, casos relacionados à saúde. A demanda é muito grande. Por exemplo, um médico hoje vive a situação entre ter que escolher um paciente que precisa de uma UTI e não tem vaga na UTI. O próprio juiz também vivencia essa realidade. Exatamente. Essa questão de saúde também, que está sendo debatida agora com a nova presidente do Supremo, junto com os governadores do Estado, com os presidentes de tribunais, porque ela cresceu substancialmente, principalmente nos últimos 10 anos, né? E você tem que tirar dinheiro para atender a necessidade de uma pessoa, você tem que tirar dinheiro de um bolo que é destinado para atender todos, né? São situações realmente angustiantes que nós estamos sendo chamados a decidir todos os dias aqui. Afora outras dezenas de questões relacionadas a fornecimento de medicamentos, cirurgias, transplantes, home care e uma série de outras ligadas à área de saúde, porque tem outras e tantas questões, né, ligadas à segurança pública, Exato. à própria educação, área de educação, área de saneamento, né, área de meio ambiente. Tudo isso gera despesa. E muitas vezes, nesses casos, doutor Cícero, a gente vê que a esperança da população, a última esperança, aliás, está na justiça. Exato. As pessoas vêm aqui, nós que atendemos, eu que tenho o costume de atender as pessoas, até ali no balcão, a gente escuta isso. O último, assim como se a justiça fosse hoje uma encarnação do divino, que eles pedem, pelo amor de Deus, só tem Deus e o Senhor para resolver o problema. Principalmente os mais idosos, aposentados, etc. É uma missão que tem angustiado muito, porque a gente não precisava que acontecesse dessa forma. Se o poder público, o Estado, cumprisse seu papel. Então a gente tem que meditar muito sobre isso para encontrar os melhores caminhos, né? Esperar que essa crise passe, para que as coisas se organizem e que o poder público possa cumprir com fidelidade, né? com eficiência, que é um princípio constitucional hoje que está muito prestigiado, né? O poder público tem que atuar com eficiência para que possa cumprir com eficiência a missão constitucional que lhe é destinada. Quando isso não acontece, a solução é bater as portas do judiciário. Muito grande. Muito obrigada, doutor Cícero, pela sua participação aqui na TV Amarne, pelos esclarecimentos. Foi um prazer, eu que agradeço. E você pode acompanhar a TV Amarne também através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Amarne, a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte.